Bem, pessoal, vamos dar início então ao nosso conteúdo sobre o processo de gestão de desempenho, que é o segundo capítulo do livro Performance Management do Herman Aguines. Tá? Bom, vamos resgatar alguns dos tópicos que a gente já conversou a respeito de gestão de desempenho. Primeiro, gestão de desempenho é entendida como um processo, um ciclo, né? E esse processo se inicia com os pré-requisitos. Os pré-requisitos são informações e decisões que são tomadas antes do planejamento do desempenho. Que tipo de decisões? Decisões a respeito dos objetivos da organização, por exemplo. Que tipos de informações? Informações a respeito das tarefas e das responsabilidades de cada cargo. Então, com base nessas informações e nessas decisões anteriores, inicia-se um processo de planejamento do desempenho. O que é o planejamento do desempenho? É o estabelecimento de objetivos e metas para os indivíduos, para cada cargo e cada função que existe dentro da organização. Uma vez tendo sido feito esse planejamento, parte-se então para a execução do trabalho. Durante a etapa de execução, existem também papéis importantes que são executados tanto pelos gestores quanto pelos colaboradores mesmo. Tá? Depois, ao final quase no final do ciclo, tem a avaliação de desempenho, que basicamente é a comparação entre o que foi planejado e o que foi alcançado na etapa de execução. Então vem a avaliação de desempenho. A revisão, que seria a reunião em que discute-se os resultados obtidos e as avaliações realizadas, ou seja, a etapa de revisão é como se fosse uma reflexão do processo, tá? Antes de iniciar um novo ciclo. É uma reflexão e um novo planejamento. Mas não é esse planejamento aqui. É um planejamento de desenvolvimento individual. E a partir daí, se houver essa perspectiva, né, de desenvolvimento individual, inicia-se um novo ciclo. Se não houver essa perspectiva, há um encerramento. E basicamente, por encerramento, nós estamos nos referindo aqui ao término do contrato de trabalho. Então, o novo ciclo se inicia novamente com os pré-requisitos. Tá bom? Bom, então eu estou deixando claro aqui que a gestão de desempenho, nessa disciplina que a gente está trabalhando, nós vemos a organização como um todo. Essa organização é dividida em departamentos, que por sua vez os departamentos são divididos em cargos ou funções, e o nosso olhar sobre a gestão de desempenho, e do processo da gestão de desempenho, ele é voltado, ele é focado no cargo ou na função desempenhada. Obviamente, a gente leva em consideração todo o contexto da organização, da sua estrutura administrativa, dos objetivos estabelecidos para a organização, para os departamentos e, consequentemente, para cada cargo ou função. Tá? O fato de nós focarmos nos cargos, ou seja, nos indivíduos, não significa que a gente vai ignorar o que acontece nos níveis de departamento e de organização, certo? O que são então os pré-requisitos, né, que é a primeira etapa do processo de gestão de desempenho? Bom, primeiramente é necessário conhecer a missão e os objetivos estratégicos da organização. Cada colaborador deveria conhecer o que a organização quer se tornar, qual missão ela procura desempenhar na sociedade e os objetivos que a empresa planeja alcançar. É necessário isso, tá? Porque esses objetivos no nível da organização, eles serão desdobrados para o nível das subunidades organizacionais, ou seja, os departamentos. Cada departamento, financeiro, produção e operações, comercial e vendas, administração, né, departamento administrativo, cada um desses, atendimento ao cliente, etc., vai ter missão e objetivos que sejam congruentes com a missão e os objetivos da organização. E, mais do que isso,
cada função ou ocupação existente na empresa vai ter um papel definido que tem como principal objetivo contribuir para que o departamento alcance os objetivos e a organização também. Então, isso é o que a gente chama de desdobramento do planejamento estratégico. Tá? O planejamento estratégico é a razão da empresa existir. Toda organização, seja empresa com fins lucrativos, organizações não governamentais, organizações públicas, todas elas têm um propósito, têm uma missão, uma razão de existir. Uma empresa ela sempre é criada para executar alguma função na sociedade. Então, é necessário que cada um entenda isso. E, obviamente, é necessário que a empresa comunique isso de maneira adequada. Então, não só propósito atual, mas isso normalmente é estabelecido em declarações de missão e de visão, que definem em horizontes de prazo bastante longo o que a organização quer se tornar. Então é muito comum que as organizações estabeleçam declarações de visão que podem ser válidas por décadas. Tá? São declarações bastante ambiciosas. E também objetivos. E esses objetivos são definidos mais num horizonte de médio prazo. Por exemplo, 2 a 5 anos. Tá? E as estratégias, que seriam os planos de ação desenhados para alcançar esses objetivos. Bom, e aí, uma vez tendo se definido isso, procede-se por meio de um efeito cascata, ou seja, os objetivos e a missão da organização, eles são traduzidos para o objetivo da unidade e do colaborador. Então, é muito comum que cada departamento na organização tenha a função, ou tenha a tarefa de construir a sua declaração de missão e sua declaração de visão a partir do momento em que a organização define as suas próprias declarações. Tá? E o colaborador, não necessariamente, ele vai escrever ou construir uma declaração de visão ou uma declaração de missão pessoal. Apesar de que eu acho que é muito importante fazer isso no nível individual também. Tá? Não necessariamente isso vai ser compartilhado com a organização, mas particularmente, que é uma visão pessoal minha, eu aconselho que cada um tenha um planejamento estratégico individual, tá? Uma definição de missão e visão do que você quer se tornar, de quais objetivos de longo prazo você pretende perseguir e de planos de ação também. Tá? Isso na sua vida pessoal. E depois, no caso da organização que você trabalha, você procura ajustar isso de maneira a se tornar congruente com a da organização. Tá bom? Bom, depois disso, então, a partir do momento em que você definiu os objetivos da organização, do departamento e dos indivíduos, é necessário agora dividir tarefas. Porque os departamentos têm objetivos a serem alcançados e a organização tem os seus objetivos, suas metas, e o trabalho precisa ser organizado. Ou seja, as pessoas precisam ter claramente definidas para elas as atividades e as funções. Cada um tem que saber o seu papel para o alcance daquele objetivo da organização. Então, é muito comum que cada função tenha componentes-chave. E é importante, de tempos em tempos, rever e analisar os componentes-chave dessa função. Tá? Esses componentes-chave são as atividades que são realizadas por cada função, cada cargo, as tarefas, os produtos ou serviços que são produzidos por essa função e os processos em que a função está envolvida. Tá? Então, cada cargo precisa ter definidos esses componentes, ok? Porque esses componentes eles vão ser úteis depois tanto para o planejamento de objetivos quanto para a definição de padrões de desempenho. Tá? Bom, a partir dessa definição anterior, faz-se uma análise a respeito dos componentes ou dos requisitos que são necessários no nível individual.
Ou seja, para executar aquelas tarefas, aquelas funções, aquelas atividades, produzir aqueles produtos, prestar serviços ou participar de processos, quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que o indivíduo precisa ter. Então, qual é o perfil que um indivíduo precisa ter para preencher um determinado cargo ou ocupar uma determinada função na organização? Esse perfil é definido por meio desses 3 componentes, tá? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Bom, a partir daí, define-se então as responsabilidades do cargo. Tá? Então, cada cargo, cada função, por exemplo, a gente vai ver mais na frente, um cargo de analista contábil. Quais são as responsabilidades do analista contábil? O que não é responsabilidade dele e o que é responsabilidade desse cargo? Tá? Qual é o perfil desse cargo, em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes? E as condições de trabalho? Existem equipamentos, condições materiais, informações que precisam ser fornecidas periodicamente. Então, um posto de trabalho ele precisa ser definido nesse nível de detalhes, para que haja uma atribuição de responsabilidades e depois uma cobrança em termos de desempenho. Tá? Bom, eu peguei um exemplo aqui para a gente entender um pouco essa questão da descrição de posto de trabalho. Então eu entrei aqui no site da Cato e fiz uma pesquisa, por exemplo, para analista financeiro. E aí o que a gente vê aqui? Por exemplo, o posto de trabalho analista financeiro, ele começa normalmente como assistente administrativo, apesar que não necessariamente assim, tá? Mas então o assistente financeiro, 83%, isso aqui é um perfil, tá? A gente vai definir outras informações depois, mas aqui é um perfil fornecido pela Cato. Um assistente financeiro, 83% tem graduação, sendo que quase metade é administração de empresas, provavelmente a outra metade deve ser contador ou economia empresarial e controladoria, né? E 18% tem inglês intermediário. Qual que é o próximo cargo aqui? Então, o próximo cargo é o de analista financeiro. Então, normalmente, a Cato diz aqui que em torno de 2 anos e meio a pessoa passa de assistente financeiro para analista financeiro. Aqui tem uma definição, então a gente vê que aumenta os percentuais de graduação e de inglês. E depois de aproximadamente 3 anos, o indivíduo é promovido então de assistente, analista financeiro para coordenador financeiro. E nessa trilha aqui, o próximo cargo seria o de gerente financeiro. Então nós temos não apenas uma definição de diferentes postos, mas uma trilha de carreira dentro de uma determinada organização. Isso é muito importante também, porque isso fornece às pessoas informações sobre como é que ela progride na carreira, caso ela execute o seu desempenho de maneira adequada. Tá? Uma outra busca que eu fiz foi de analista contábil. Tá? Então, o analista contábil ele pode começar como auxiliar, mas é mais comum que ele comece como assistente contábil. Depois de 2 anos e 3 meses, em média, passa para analista contábil. E depois de 2 anos, 3 anos aproximadamente, passa para contador. Sendo que o cargo superior a esse aqui, nessa linha de contabilidade, é o de controller. Tá? Tudo bem? Bom, eu recomendo também que vocês consultem as descrições genéricas de postos de trabalho. Tá? Essas descrições elas são obtidas por meio desse site aqui do Ministério da Tecnologia, e que a gente tem a classificação brasileira de ocupações. Tá? Então, no próximo vídeo, eu vou comentar um pouco sobre a descrição do posto de trabalho associado ao cargo de contador, tá bom? E a gente vai ver o nível de detalhe em que se estabelecem as atividades, as funções e as responsabilidades do contador, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.